esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Graça, paz, saúde, misericórdia e esperança. Esse maravilhoso Deus continue a dispensar sobre a nossa vida. Que bom que estamos aqui mais uma vez nesse estudo, onde temos estudado a carta aos Efésios e esperamos que Deus assim continue a nos edificar. Que bom que ao longo desse dia percebemos o seu cuidado, a sua graça sobre a nossa vida, e como cantamos este hino, que é uma forma de oração, que de fato a gente possa perceber ao final desse dia os seus muitos cuidados e benefícios para com a nossa vida. Vamos orar, vamos pedir para que Deus possa ser gracioso, generoso nesse tempo aqui que vamos passar.
Senhor Deus, bendito seja o nome da Tua glória. Agradecidos somos, sim, Pai, por Tua graça, o Teu favor, que são sempre reais e constantes em nossa vida. Sim, Pai, agradecidos somos, porque apesar de dias tão difíceis, cremos que a Tua graça está conosco e temos assim percebido e sentido o Teu cuidado, o Teu zelo para com a nossa vida. Que assim o nosso olhar se erga para o Senhor e os nossos lábios cantem em louvor, em gratidão, porque o Senhor tem agido assim, amorosa e graciosamente na nossa vida. Por isso, abençoa-nos nesse tempo aqui de estudo, de reflexão da Tua Palavra e peço a Tua bênção na vida deste, ó Pai, que está aqui conosco agora. Sim, Pai, que a Tua graça possa inundar o nosso coração e continuar a zelar e a cuidar da nossa vida. Em Cristo e para a Sua glória, assim oramos. Amém e amém. Vamos cantar louvores. O salmista, no Salmo 116, diz que ele ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua voz e as suas súplicas, porque ele inclinou os ouvidos. E quero cantar esse cântico baseado nesse Salmo 116, onde fala dessa preciosa verdade que Deus nos ama e tem zelado, sim, da nossa vida. Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver, cordéis da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderarão. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, ó Senhor, livra minha alma, ó Senhor, livra minha alma. Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver, cordéis da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderarão. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, 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 ó Senhor, livra minha alma. Se teu amor quebranta meu coração, que o faz em pedaços, toma e faz o novo em ti, Senhor. Vivendo a teus pés, para adorar-te, para servir-te. Se teu amor quebranta meu coração, sim, teu amor quebranta meu coração, tu faz em pedaços, toma e faz o novo em ti, Senhor. Vivendo
assim eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só ali eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. 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 Amém. Deus assim possa dispensar a sua graça sobre a nossa vida. E que bom poder estar aqui e saber que Deus, esse tão grande amor, continuará a nos sustentar, a nos amparar sobre o seu paternal cuidado. Muito bem, estamos aí quase no final do estudo que temos feito do livro de Efésios, né? E vamos recordar aqui um pouco. Efésios foi escrito por Paulo. Paulo é esse que, de fato, escreveu essa carta circular, onde os 3 primeiros capítulos ele busca trazer, vamos dizer assim, a parte doutrinária, a base. E a partir do capítulo 4, como que essa base nos estimula e nos impulsiona a viver uma vida cristã na prática. O que então isso significa para a nossa vida, viver nessa vida de uma maneira muito prática? Nós já vimos aqui que a partir desse capítulo 4, Paulo vai falar de algumas perspectivas sobre como devemos andar. Ele diz lá, por isso rogo aos irmãos que andeis de modo digno. Há uma maneira de andar que traz dignidade não só para nós, mas sobretudo para o Evangelho, para o nome de Cristo. E aí e nós já vimos aqui 3 maneiras de andar, né? Falamos sobre o andar em unidade, que vai do versículo 1 ao versículo 16, do capítulo 4. Falamos do andar em pureza, onde vai do capítulo 4, versículo 17, ao capítulo 5, também versículo 17, e o andar em harmonia, que temos visto. Falamos do andar em harmonia, que contempla os versículos 18 ao capítulo 6, né? 5:18 ao 6:9. E aí, sobre esse andar em harmonia, Paulo falou dos relacionamentos. Falou da relação conjugal, marido e mulher. Vimos semana passada a relação de pais e filhos. E hoje, essa palavra de Deus traz uma nova perspectiva para a nossa vida. A realidade de olharmos para os relacionamentos profissionais, vamos assim dizer, né? Então, eu quero fazer a leitura de Efésios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, ok? E aqui Paulo vai terminar sobre esse andar nos relacionamentos. Não que sejam só esses, mas provavelmente era esses que Paulo julgou na época necessários estarmos atentos, e a igreja lá também. Então diz assim Efésios, capítulo 6, versículo 5 ao 9. Achou aí a Bíblia aí? Ótimo. Caderninho, lápis para fazer as anotações, ou qualquer outra coisa que é muito bom, né? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um
se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, fala-nos e ensina-nos nesse momento onde estamos diante da Tua tão maravilhosa palavra, que ela continue a formar o caráter, a postura como cristão que precisamos ter. Por isso, abençoa-nos, é a oração que o fazemos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém? Amém. Muito bem, Paulo aqui, dentro desses relacionamentos que ele quer trabalhar e desenvolver, ele sai então da esfera familiar e vai para esse ambiente. A gente fala profissional hoje, né? Ambiente de trabalho. Mas naquela época não era bem assim, né? Qual que era o contexto? Assim como o contexto de pais e filhos era complicado, o pai tinha essa autoridade absoluta, imagine então para quem é servo, né? E diz-nos a história, alguns comentaristas, que nessa época de Paulo aqui, no Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. Que loucura, né? Muitos escravos. Havia muita gente que estava debaixo de algum serviço que era um serviço escravo. E alguns comentários, alguns teólogos, comentaristas bíblicos, trazem algumas dessas vertentes de quem era escravo, quais as áreas que poderiam ser, enfim. Mas o fato é que havia muitos escravos ao longo de todo o Império Romano. Lembrando que não é Roma, né? O Império Romano se expandiu por vários lugares, né? E dentro desse Império Romano havia essa quantidade enorme de escravos. E o que o escravo era? Bom, duas considerações. Os escravos, eles eram, vamos dizer assim, não eram tratados como pessoas, né? Havia uma impessoalidade, né? Com relação aos escravos. Isto é, as pessoas olhavam e viam como uma propriedade, né? Não era uma pessoa, se contava como algum outro tipo de bem. Então, você não podia tratar aquele escravo como uma pessoalidade, como alguém que era igual a você. E aí, lógico, pensando nisso, vinha então vamos assim dizer, a desumanização. Se eu não trato aquela pessoa como pessoa, logo eu tiro toda a realidade dela ser uma pessoa humana. E aí a desumanidade passa a imperar, onde eu considero aquela pessoa não como alguém que tem sentimentos, emoções, vontade, é um objeto, é um bem material, né? Isso ao longo da escravidão, ao longo das gerações e das muitas nações e países, era tratado assim. No Brasil, a mesma coisa, né? Como é que se avaliava um escravo, né? Como é que a pessoa demonstrava a sua riqueza. Uma das coisas que se contabilizava era a quantidade de escravos. E se esse escravo, né, nascesse filhos, então se tornava, então era muito bom. Então, na hora de negociar era complicado. Então, esse era o pano de fundo, né? Esses servos aqui na época de Paulo, também ao longo da história, eram como bens materiais, bens móveis, não tinham direito algum, né? A gente fala aí, a gente lembra. Então, esses servos poderiam ser torturados, poderiam ser mutilados, poderiam até morrer, né? E aí a gente lembra um pouquinho de algumas situações, daqueles que gostam de história, relembram como era a nossa realidade brasileira e de tantas outras nações. Com quem estuda história, especialmente essa realidade da escravidão, vai perceber uma crueldade muito grande, né? E aí, o que acontece? Tendo esse pano de fundo, o que o cristianismo oferece?
incrível, né? O cristianismo não oferece vamos dizer assim, uma revolução política, uma revolução social, uma revolução econômica, né? Não, olha, vamos fazer aqui, vamos criar um sistema de política, vamos voltar à nossa sociedade, a nossa economia, para que não haja mais isso. Porque se a gente pensar bem, se alguém falasse que o cristianismo se envolvesse com política, haveria derramamento de sangue, haveria guerras, da mesma maneira. Mas vejam, a proposta do cristianismo é diferente. A proposta do cristianismo é trazer e impactar a vida de uma pessoa moral e espiritual. Então, o evangelho, o cristianismo, não quer fazer e juntar forças, apesar de que na política, na economia, a Bíblia tem o que falar, mas essa não é o principal objetivo do cristianismo. Isso está diante de vidas transformadas, e essas vidas transformadas, a pessoa trabalhando naquela área, agindo, vai trazer uma transformação naquela área na qual ele presta algum serviço. Então, esse aqui é o que Paulo está tentando dizer. Se eu sou cristão, se agora eu tenho uma nova moral, se eu desenvolvo a minha espiritualidade de uma maneira real, de comunhão, uma realidade viva, né? Então esse é um andar que merece a minha dignidade, merece a minha atenção. Então Paulo trabalha isso. Olha, o cristianismo não é essa revolução que o mundo quer dizer, você tem que se envolver na política. Não, nós somos seres políticos, e polis vem disso, né? Polis vem da realidade de pessoas morarem na cidade. Então todos nós somos seres políticos, né? Não estou falando de sistema partidário, é um outro assunto, né? Então Paulo diz, o cristianismo provoca mudanças nesses relacionamentos, inclusive dentro dessa realidade, vamos dizer assim, usando a nossa linguagem hoje, né? Entre empregados e patrões, naquela época, entre senhores e escravos, servos. E como que isso se dá? Bom, a gente vai ver, mas deixe-me só lembrar de alguns exemplos de como o cristianismo impactou, por exemplo, na Inglaterra, como John Wesley, George Whitefield, acho que é assim que fala, né? E foram, né, levantaram e disseram, olha, são pessoas, são gente, criados à imagem e semelhança de Deus, não é a cor da pele que determina e vai determinar alguma mudança ou alguma posição de privilégio ou de inferioridade, né? A gente até cantava, né, aquele cântico, lembrei que quando era criança, né, diz, Deus tendo uma pele, diga a cor de sua pele, né? Eu dizia preto, amarelo, branco, seja qual for, todos são iguais aos olhos do Senhor. Era um cântico, quer dizer, olha para o seu próximo e, apesar das diferenças, isso não o torna melhor ou pior, porque para nós, quem tem olhos azuis, é louro, nossa, que beleza, né? E isso tudo tem a ver com talvez a teoria da evolução, né? E, vai se evoluindo, então o que se assemelha mais àquele animal, né? Então é pessoal dessa cor, então está evoluindo. Não, Deus é variado nas suas obras, na sua criação, já diz a Bíblia, quão variado é a obra do nosso Deus. Então a gente olha para o ser humano, a gente percebe essa variedade, essa beleza. Então não existe, seja qualquer for nacionalidade, mesmo porque em Gálatas, se você voltar aqui, se não me engano, no capítulo 3, Gálatas 3, versículo 28, dá uma olhadinha aí. Paulo traz essa ideia aqui nesse texto, Gálatas 3, 28, ele diz, desarte, não pode haver judeu nem grego, isso é, não tem nacionalidade, tá? Nem escravo nem livre, isso é, condição social, nem homem nem mulher, questão de gênero, o homem é melhor, a mulher é melhor. Olha, dentro dessas realidades, né, não tem como dizer que alguém é melhor ou tem um favorecimento melhor, porque ele diz, porque todos vós sois um
em Cristo. Nós somos um em Cristo. Então, não tem mais essa diferença. Quem está em Cristo é nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. E é dessa maneira que Paulo trabalha. Então, se esse evangelho que tirou a gente no estado de morto, que a gente já viu lá em capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida, e agora somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, conforme Efésios 2,10. Então, que obras são essas? São várias. E aí, dentro dessa realidade, somos convidados a entender. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, naquela guerra civil, uma das coisas é que luta do norte com o sul, e um queria que fosse considerado o negro como uma pessoa. Porém, a gente vê tantas lutas, Martin Luther King, que a Isabela tanto gosta, E não somente um ativista, mas um pastor. E é interessante frisar isso, E levantou essa bandeira, Na época precisava disso. Mas o que traz a verdadeira transformação é um coração alcançado pela graça de Deus. E quando é alcançado, os seus relacionamentos se tornam, então, diferentes. Por isso, então, Paulo vai trabalhar aqui dentro dessa realidade. O que precisamos estar atentos? Então, ele vai falar para os empregados. Então, como deve ser? Dentro desse contexto de muitos escravos, Paulo quer trazer algumas considerações. Então, o que ele começa dizendo? No versículo 5, é isso mesmo? No versículo 5 do capítulo 6, ele vai dizer que, na primeira parte, que esses empregados, que esses servos, eles devem ser respeitosos. Olha o que diz. Quanto a vós, outros servos, obedeceis vosso Senhor segundo a carne, no temor, na sinceridade do vosso coração. Então ele está dizendo, olha, sejam respeitosos, obedeceis segundo a carne. Isso ele merece um respeito? Então, haja com respeito. Quantas pessoas não agem e não tratam os seus superiores com o devido respeito? E com palavras, com considerações boas, e não tratam com respeito. E tratar com respeito não é só quando está pessoalmente, mas quando o patrão não está presente, você de fato tratar com respeito nas suas conversas, nas suas colocações e ponderações com seus colegas de trabalho. Então, tratem com respeito. Nesse mesmo versículo, na parte B, ele fala que os empregados devem ser íntegros, no sentido, quando ele usa a palavra na sinceridade do vosso coração. Sinceridade, tem a ver com aquela realidade de você não usar cera, sem cera. Sinceridade, ser uma pessoa íntegra, isso eu sou o que sou. Integridade tem a ver com algo que não foi adulterado, Por exemplo, o leite que compramos, ele não é íntegro, no sentido de ter todas as substâncias apenas. Foi incluído outras coisas. Bom se fosse só água, mas infelizmente não é só água que se inclui ali. Não é bom nem saber o que se inclui, infelizmente, nos nossos alimentos. Eu digo leite porque você vai lá e é muito diferente o leite tirado na hora lá da vaquinha, do que aquele que consumimos, Basta ferver o leite e você vai ver como é que a nata, aparece diante da fervura. Então, integridade tem a ver com isso. Seja quem você é, seja sincero. Se você tem deficiências, reconheça. Se você tem virtudes, reconheça, mas sem buscar tanto elogio. Então ele diz, olha, o meu dever é ser respeitoso, é ser sincero e dizer, olha, com todo carinho e amor, dizer, olha, essa palavra machucou, não é bem assim. Então, nos relacionamentos, eu sei que talvez você, diante de ser um empregado, você vai dizer, mas meu patrão é assim, é difícil. Cara, eu sei que eu estou falando genericamente aqui, não dá para, infelizmente, a gente pontuar caso por caso, Mas a palavra de Deus traz um norte. Dentro desse norte ele traz
algumas vias pelas quais podemos transitar e passar, tá? E aí ele continua: ser respeitoso, ser íntegro, diz ainda de sermos contentes, coerentes espiritualmente, né? E quando ele fala ainda nessa parte do versículo 5, né? Ele diz: vosso coração como a Cristo. Esse como a Cristo está falando assim, como meu relacionamento é honesto, não dá para esconder nada, então eu devo também ser coerente com essa realidade espiritual. Assim, eu olho para esse ambiente no qual eu trabalho, e não é só apenas algo para eu tirar o meu sustento, não. E não é só apenas algo que eu preciso daqueles valores para pagar as minhas contas, para fazer algum plano. Enfim, olhar para essa realidade assim e perceber que o meu serviço é um presente de Deus. Inclusive, a reforma traz esse princípio, né? De que o meu serviço também é para Deus, de que não existe serviço sagrado e secular. Até estudamos isso na escola dominical, onde tanto, né, tem um momento que eu vou buscar Deus bem especificamente, conjunto outros irmãos, separando um tempo para leitura, oração, adoração, enfim. Mas quando eu saio daquele ambiente de culto, ao ir para o meu serviço, para o meu lar, ali eu desenvolvo, sim, a minha espiritualidade. E dentro do contexto de serviço, Paulo está lembrando: seja coerente também espiritualmente, né? Porque tem muito crente, né, que é um péssimo profissional, né? E usa até, infelizmente, a realidade de que chegou atrasado porque estava fazendo uma visita, porque coloca uma desculpa de que estava trabalhando para Jesus e o dono tem que entender. Não é bem assim não, né? Você está trabalhando ali, aquele tempo, trabalha. Faça melhor, não como se fosse para o servo, mas para o dono, mas para o Senhor. Por isso ele diz: seja coerente espiritualmente nesse sentido. E aí, no versículo 6, do capítulo 5, ele vai trabalhar que os servos empregados, eles devem também ter respeito próprio. Eles devem olhar e falar: não, eu preciso dar o respeito a mim mesmo. Então ele diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, respeite assim, tenha essa perspectiva de agradar a Cristo. Respeito, né, a essa realidade. E vejam, servem de boa vontade a Cristo. Essa é uma outra perspectiva, conforme diz o versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, o meu trabalho tem essa realidade espiritual, né? Eu faço, sim, meu patrão, as pessoas vão se beneficiar com o meu trabalho, com o meu serviço, que deve procurar sempre a excelência, fazer o melhor para abençoar, né? Vou receber por isso, ótimo. Mas ele diz: isso deve ser feito para que Cristo seja glorificado e honrado. E é servir de boa vontade, não de má vontade. Deus nos deu um serviço, né? Descobrimos que de repente alguma área é a nossa vocação profissional, agir e fazer aquele serviço. Até a gente diz em alguns momentos: essa profissão é complicada, eu não sei se eu conseguiria trabalhar nessa profissão por causa disso, daquilo ou daquilo outro, né? Então tem gente que, trabalhar no hospital, ver sangue, mas tem gente que não está nem aí, é tranquilo. Outros, fazer cálculos, como é que eu vou fazer cálculo? É difícil, eu prefiro. Então cada um descobre, vamos assim dizer, a sua vocação e trabalha em cima. Então faça de boa vontade, faça de uma maneira que Cristo se alegre com o seu serviço. E aí a última consideração que ele traz, e talvez aqui é no sentido de que ele está incentivando a agirmos assim, de sermos respeitosos, íntegros, coerentes espiritualmente, de fato
ter o respeito próprio e servir a Cristo. E quando assim agimos nesse bloco todo, ele vai dizer o seguinte, como que incentivando e concluindo a fala para com os servos. Ele vai dizer, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então ele está incentivando a que sejamos, vamos dizer assim, obedientes, cuidadosos, zelosos. Então faça com excelência, com esmero, e Deus mesmo irá nos retribuir. E o interessante é que ele já faz o link para começar a falar dos senhores, né? Vamos dizer assim, dos patrões, porque ele diz, você deve fazer coisas boas e vai receber do Senhor, não só os que são servos, mas ele diz, quer seja servo, quer seja livre. Então, Paulo está usando um princípio que não aplica apenas a quem é empregado, a quem é servo. Para toda pessoa que faz alguma coisa, esses princípios são importantes. Fazer como se fosse para o Senhor, entender que aquilo tem uma dimensão espiritual do meu serviço secular, entender que nesse meu serviço eu vou buscar ser íntegro, vou buscar ser respeitoso, enfim, Paulo traz. Agora, pensem, é totalmente diferente, não? Imagina naquela época, 60 milhões de escravos, como não eram abusados, né? Como não, né, eram torturados, eram muitas vezes mutilados. Peraí, essa proposta é diferente. Agora, essa proposta só faz sentido com o coração de alguém que foi transformado, de alguém que tem um coração transformado. Se alguém não encontra com Cristo, essa fala aqui não faz sentido nenhum. O que? Eu ser respeitoso, eu de fato fazer de boa vontade, mas olha só, o cara me dá chibata aqui, o cara, né, esse meu patrão, ele me tortura, olha só, eu estou sem esse dedo, sem alguma coisa por causa dele, né? Alguns chegam a tirar, perdiam até a própria vida, e aí talvez o filho dissesse, não, mas esse patrão matou meu pai, né, porque era empregado, não quis obedecer. Vejam, todo um contexto difícil. Mas Paulo vem e diz, olha, se esse evangelho alcançou o nosso coração, ele vai interferir sim no nosso relacionamento profissional. Aí vamos pensar, a maioria de nós somos empregados, né? Como fazemos? Fazemos de boa vontade? Fazemos de fato aquilo que se espera de nós de uma maneira íntegra, entendendo a realidade da dimensão espiritual? Todas essas considerações aqui que Paulo faz e que rapidamente lembramos aqui para com esse servo, para com esse empregado. Vejam, eu tenho vivido essa realidade? Bom, às vezes, se formos questionar, devemos talvez também questionar se somos de Cristo. Porque essa é a realidade triste do ímpio, de alguém que não tem a Cristo. Ele olha para essa palavra e diz, esse livro já passou. Isso aqui, olha como é que ele é bobo agindo dessa maneira. Ou vai dizer, olha como é que a Bíblia é machista, pede para a mulher ser submissa. Vejam, quem não tem Cristo vai ter essas opiniões e manifestações contrárias. Mas vejam, se aquela boa nova de Jesus vir, morrer por nós e mudou o nosso coração, e isso agora vai mudar os nossos relacionamentos também, dentro não só da área familiar, mas dentro da realidade profissional e tantas outras, ok? Paulo, então, dito isso, ele volta-se para os senhores, os patrões, e apenas um versículo, e ele trata aqui, vamos dizer, de 3 princípios, e eu quero lembrar aqui, princípios esses que mostram o desafio de quem exerce alguma autoridade sobre alguém. Então ele diz, primeira coisa, o princípio da igualdade que há entre qualquer pessoa. Por isso ele diz, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Olha, sejam, né, se você tem pessoas, né, não devemos tratar um ao outro diferente. Interessante, quando olhamos para o Evangelho de Lucas,
Lucas capítulo 6, o versículo 31. E você vai abrir a sua Bíblia e vai ver aqui, vai encontrar esse princípio de igualdade. E é interessante que é uma máxima, né? Lucas 6, 31, que diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. O que eu quero receber do ser humano, do homem, da pessoa? Eu quero receber elogio? Então, como quereis que os homens façam para você? Diz, assim você deve também proceder. Então, pensem lá, eu quero que o meu empregado, de fato, tenha essa atitude. Então, mostre-se como alguém que tenha essa atitude. Então, por isso que aqui ele diz, e vós, senhores, de igual modo procedei. Né? Pensando que Cristo, de fato, se entregou como Senhor, e essa ideia de ser o Senhor da glória, ele se rebaixou a ser homem, mas ele continuou a se rebaixar ainda mais, e assumiu a forma de servo, como diz lá em Filipenses, e foi obediente até a morte. Então, a humilhação do Senhor não foi apenas se tornar homem, mas um homem que servia e que se torna exemplo para nós. E até o último momento, quando lemos o Evangelho de João capítulo 13, vemos ele se mostrando como alguém que veio para servir e não para ser servido. Então, patrões, entendam, somos iguais. O que você quer que ele, como ele haja para com você, faça também. Primeiro princípio da igualdade. Uma outra coisa é o princípio que Paulo trabalha aqui, que é, vamos dizer assim, a proibição. Esse versículo, ele continua dizendo, né? Deixando as ameaças. Deixe as ameaças. Então, Paulo está proibindo. Olha, para com isso. Só porque você julga-se estar numa posição no qual, vamos dizer assim, ele mais depende de você, e aí ele diz, para com isso, olha, para de ameaça. Se você não trabalhar direito, você não vai receber. Se bem que naquela época não tinha esse negócio de receber, não. Né? Vai receber algum soldo, não. Quem recebia isso eram os soldados, por isso soldado, né, vem dessa palavra soldo, alguém que faz alguma coisa e ganha. Soldo, soldado. Então está dizendo, olha, então pare esse negócio de você estar ameaçando. Isso não convém mais. Você foi transformado, a sua atitude agora, a sua sujeição, porque o versículo 21 do capítulo 5 é sujeitai-vos uns aos outros. Então, o empregado se sujeita ao Senhor, ao seu dono, dessa maneira. E como que o patrão, o Senhor, se sujeita? Não, agora não é mais à base da ameaça, não. Mas isso só faz sentido se a pessoa é cristã. Se você trabalha no meio secular e a pessoa não é cristã, ele vai fazer ameaças. Mas a recomendação é, mesmo trabalhando, faça como se fosse para o Senhor. Por isso a motivação não é receber elogio do patrão aqui, mas sabendo que o Senhor já tem preparado algo para nós. Né? Por isso, Paulo diz, faça de boa vontade, não para homens, mas para com o Senhor. Faça, né, sabendo que seja livre, seja servo, o Senhor mesmo vai trazer benefícios para a nossa vida. Deus vai nos abençoar. Então, trate igual, isso aqui que você praticava. Pare, uma proibição, chega de ameaça, isso não convém mais a um Senhor que se diz transformado pelo Evangelho. O cristianismo traz uma revolução, né? uma mudança. E a última coisa, ele vai trazer, vamos dizer assim, antes disso, da proibição, deixe-me ler um texto de Tiago. Tiago, no seu capítulo 5, traz essa ideia. Tiago, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. E Paulo aqui aqui é Tiago, né, dando uma palavra dura para as pessoas ricas, que tinham uma posição, os patrões, né, os senhores. Ele diz, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão
Corruptas e as vossas roupagens, comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetrarão até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engotado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha que palavra dura para quem era senhor. E esses senhores eram ricos. E o que eles faziam? A partir do versículo 4 ele vai dizendo, além de mostrar que toda essa riqueza que acumulou, ferrugem e traça vão comer, né? Vai acabar, não vai adiantar nada. Fala, olha, vocês, ao invés de serem justos, abençoando, entregando salários em dia, vocês guardam salários, fazem, né? Vocês vivem regaladamente enquanto outros passam necessidade. Vejam, palavra dura contra esses senhores, esses ricos. Então devemos estar atentos, devemos procurar agir de uma maneira correta, agindo conforme o Senhor nos orienta. A última coisa, então, é o incentivo, e o versículo 9, a parte final, então diz, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que maravilha, né? Não há, o Senhor não faz diferenciação de pessoas, pelo contrário, Paulo mesmo diz em Romanos, né? Todos pecaram. Está todo mundo dentro, vamos assim dizer, do mesmo balaio, do mesmo saco, dentro da mesma condição. Não é porque se tem mora-se naquele bairro, tem essa instrução, nasceu naquela família que... Não, Deus olha e vê, está todo mundo um pecador, todo mundo precisa da graça de Deus. E é isso que Paulo está trazendo a lembrança aqui. O Senhor é Senhor deles. Tem alguns servos que se entregaram a vida para Jesus. Então agora eles não só servos, são irmãos. Gente que deve ser tratada com dignidade. Tá, se não é, você como um patrão, um senhor que foi alcançado por essa graça, vai agir diferentes. Seja para com aquele que se tornou seu irmão na fé, seja para com aquele que é seu empregado, que não está nem aí para a sua religiosidade, para a sua devoção a Deus. Que maravilhas! Deus, então, não faz essa diferença, acepção. Por isso, ele traz, vamos dizer assim, esse incentivo final aqui para aqueles senhores. Então, vamos agir também dessa maneira, sem fazer acepção. Ah, tem aquele empregado que eu gosto mais. Tá, você pode até gostar, mas em termos de direitos, ele merece. Ele é digno também dessa realidade. E pensando nisso, o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, abra sua Bíblia nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 20, o versículo 27, vai nos trazer essa realidade de incentivo aqui, né? Mateus capítulo 20, versículo 27. E olha o que nos diz. Deixe-me ler o versículo 26 e o 27. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E ele conclui no versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Isso aqui está dentro do contexto do pedido, né, dos dois irmãos aqui. A mãe intercede por Tiago e João. Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, uma à direita, uma à esquerda, né? Eles queriam estar em evidência, destaque, né?
Talvez aquela mãe, meus meninos são, né, meninos mimados, sei lá, e fala, mamãe, pede para mim, né, eu quero. Sei lá, a gente pode ficar aqui trazendo muitas coisas. O fato é que aqueles queriam estar em evidência, mas Jesus diz, olha, tudo bem, você quer ser alguém? Então, o negócio é o seguinte, dentro do meu reino, o maior é quem serve. Opa! Maior é quem serve. Porque quem quer ser o primeiro é servo. Quem quer ser grande, sirva. Peraí, nós temos exemplo. O exemplo desse rei, tal como o filho do homem. O filho do homem veio para servir e não veio para ser servido. Ele serviu e mais. Ele serviu, chegou ao ponto de dizer assim, olha, servir está muito pouco. Eu quero entregar a minha vida. E aqui, irmãos, tem uma dimensão desafiadora para nós, de revermos como é o nosso cristianismo. Chega um certo momento que eu quero receber as benesses, os serviços, eu quero ser servido. Agora, não, peraí, até o final. E esse é o exemplo. Está aqui na palavra de Deus. É essa a realidade que precisamos ter na nossa vida. Isso me fez lembrar de um cântico que levantava e dizia da realidade, dentro de alguns, da injustiça social, né? Era mais ou menos assim, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper com a vil escravidão, que vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonias, vós cegos, vós os coxos, vós cativos sois, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz. E a morte então será vencida. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Esse foi um cântico que eu cheguei a cantar quando adolescente. Cântico, entre aspas, né, nada de espiritual, mas que nos faz olhar e ver que nesses relacionamentos não deve haver mais pessoas como Paulo aqui tratou. Há pessoas que estão vivendo situações diferentes, somos chamados a mudar. Mudar, primeiro, por causa do Evangelho, que muda a pessoa, porque a intenção é mudar a pessoa espiritualmente, moralmente, com valores e princípios conforme essa palavra. E quando isso acontece, quem é beneficiado? Só nós? Não. A sociedade ao nosso redor. Por isso, aonde o Evangelho chega, coisas boas acontecem, vidas são transformadas, cidades são abençoadas. O Salmo 122, que tanto gostamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar, lá estão os tronos de justiça, o trono da casa de alegria, e eu vou orar para que essa realidade permaneça uma realidade abençoada, de paz. Ele diz, eu vou orar pela paz de Jerusalém, para que Israel seja abençoado. Vejam, tudo começa nesse contexto de adoração, de uma vida na presença de Deus, mas aonde que a paz vai chegar? Vai chegar à cidade, a uma nação. Então, se somos pessoas que foram transplantadas das trevas para a luz, se estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, somos chamados a isso, irmãos. Nesse nosso andar de modo digno, nesses nossos relacionamentos, envolve também não só minha relação para com Deus, mas a minha relação dentro do lar e a minha relação dentro do ambiente profissional e por onde quer que for. As minhas atitudes, as minhas relações serão sim transformadas e abençoarão a outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos terminar o nosso estudo da carta de Efésios e Paulo vai trabalhar numa outra realidade da nossa luta, a nossa verdadeira luta, nosso verdadeiro objetivo, nossa luta espiritual.
Semana que vem a gente conclui, tá bom? Deus abençoe, família central, os irmãos de Parque Laranjeira da congregação, a tantos amigos aqui, de perto e de longe. Deus abençoe, tá bom? Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. Eu quero terminar cantando um cântico, o cântico do Salmo 23, cântico esse que fala que o Senhor, de fato, é o nosso pastor e nada nos faltará. Quero então cantar com você esse cântico, o Salmo 23, cântico esse escrito por Jorge Heder, né? Com certeza se inspirou no Salmo de Davi, o Salmo 23. Jorge Heder já faleceu, mas gente abençoada. E ele compôs essa canção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege e me faz seguir seguro. Guarda minha vida na luta com o inimigo, a vitória certa, Deus é meu amigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim, até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. Amém. Graça, paz, saúde, misericórdia e esperança, Deus continue a derramar sobre a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração